Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Raquel Moreira, eu faço parte aqui da equipe do VarStation e vou estar aqui junto com vocês hoje no nosso webinar. Antes de começar, gostaria de me apresentar. Eu sou uma mulher parda, tenho cabelo cacheado, preto e estou usando uma blusa preta também em um fundo branco. Estou usando óculos também. Agora falando um pouquinho sobre o nosso evento de hoje, nós vamos falar sobre genômica nutricional, aplicações da genômica em nutrição de precisão. E a nossa convidada de hoje é a doutora Maria Aderuza Roche. Ela possui graduação em nutrição pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, doutorado e pós-doutorado em Ciência dos Alimentos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, possui pós-doutorado pela Unifesp na área de Ciências Biológicas no Laboratório de Biologia Molecular do Câncer, e ela também criou o primeiro teste de nutrigenética do Brasil e foi a primeira nutrigeneticista do Centro de Genomas. Possui experiência na área de nutrição, com ênfase em genômica nutricional, nutrição experimental e biologia molecular, atuando principalmente nos seguintes temas: quimioprevenção, expressão gênica, nutrigenômica, nutrigenética e epigenética, carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço e mRNAs. Estou terminando de admitir o pessoal aqui que está na sala de espera. Enquanto isso, eu vou interromper o meu compartilhamento de tela e a doutora Maria já pode começar a apresentação dela. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos e tenham um excelente evento. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, a VarStation pelo convite. É um prazer, é uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento e do que a gente tem feito aqui na Universidade Federal de Goiás, no campo da genômica nutricional. Eu sou uma mulher branca, loira, estou em um escritório, né, com um fundo branco e também uso óculos. Bom, então, eu fui convidada, né, a apresentar o tema de hoje, que é genômica nutricional, aplicações da genômica nutricional, aplicações da genômica e nutrição de precisão. Bom, inicialmente eu gostaria de contextualizar, né, trago alguns slides aí de introdução, depois eu mostro o que está sendo feito no mundo e, em específico, o que nós estamos realizando no nosso grupo de pesquisa aqui em Goiânia. Bom, inicialmente o conceito, né, de genômica nutricional, que leva à questão da nutrição de precisão, que a gente vai discutir um pouco na tarde de hoje, ela inclui três diferentes formas de se estudar a interação entre a alimentação e o DNA. Então, por um lado, nós temos a nutrigenética, né, que estuda como a composição do DNA do indivíduo, ou seja, a genética vai influenciar diferentes respostas a componentes da alimentação. Por outro lado, nós temos a nutrigenômica, né, que estuda a influência de componentes da alimentação, como nutrientes, compostos bioativos de alimentos, e a influência que eles têm na expressão gênica. E também nós temos a epigenômica nutricional, ou epinutrigenética, que estuda como a alimentação, né, e os nutrientes influenciam eventos epigenéticos que controlam a expressão gênica, né? São aqueles eventos que ocorrem em paralelo à sequência de nucleotídeos do DNA, né? Então, o epi é além do genoma. Bom, após esse conceito, eu trago também uma informação que mudou, né, revolucionou a maneira como a ciência evoluiu aí desde a criação do projeto Genoma Humano até os dias de hoje. Então, quando se deu início, né, ao audacioso projeto de sequenciar o genoma humano, a maioria dos cientistas tinha uma visão de que a genética era determinística. Então, a gente tinha um único gene determinando uma doença e, por isso, saber a sequência de nucleotídeos do genoma humano levaria aí a possibilidades de cura de todas as doenças. E aí surgiu, então, o projeto Genoma Humano, que foi desenvolvido aí ao longo de 13 anos, e impactou em muitas disciplinas, trouxe muitos avanços aí em
tecnologias, né, principalmente nas ciências que nós chamamos de ciências ômicas, mas também em bioinformática, biologia de sistemas e bioestatística também. Bom, mas esse projeto Genoma Humano, ele veio acompanhado de muitos outros projetos que trazem um conhecimento muito importante para a ciência moderna, né? A ciência que nós temos hoje e que nós estamos falando, né, da medicina de precisão especificamente. Então, o principal intuito dos cientistas é compreender essa relação entre genótipo e fenótipo, né? Então, como uma constituição genética determina um fenótipo e, em especial, como essa constituição genética vai influenciar na determinação aí de doenças crônicas não transmissíveis, principalmente, né? A gente sai do contexto agora de doenças genéticas raras, com herança mendeliana, e agora a gente passa para as doenças complexas, que são a maioria, né? A obesidade comum, diabetes tipo 2, as dislipidemias, as doenças cardiovasculares, até alguns certos tipos de câncer, né? Então, a gente tem um conjunto de informações do nosso genótipo, do nosso DNA, que interagem com o ambiente para determinar essas condições. Mas para a gente entender isso, a gente precisa ter um conhecimento de base. E para isso, o projeto Genoma Humano serviu como um começo, né? Um novo começo desse tipo de estudos. Então, ele determinou uma sequência referência para o genoma humano e serviu de base de estudos, dos estudos que a gente tem hoje em dia, né? Para todos os estudos que associam a genética humana. Ele também auxiliou aí no descobrimento de que a sequência dos indivíduos, né, a sequência de DNA dos indivíduos tem uma similaridade de 99,9%, ou seja, apenas 0,1%, né, de diferenças entre os genomas é que determina as nossas diferenças físicas. E esses dados também foram armazenados, né, catalogados em bancos de dados públicos. Então, a gente tem o DBSNP, né, que é um banco de dados do NCBI, que ele armazena informações aí de cerca de 11 milhões de polimorfismos, né, são variações do nosso DNA, de polimorfismos de nucleotídeo único, e mais de 3 milhões de outras variações que são determinadas, são chamadas, né, de inserções e deleções no nosso genoma. E também um projeto bem importante nesse contexto é o projeto HapMap, né, que ele indexou as frequências alélicas, tanto da frequência dos menores alelos aí do nosso genótipo, como também fez uma correlação aí dos padrões de herança, fazendo uma correlação entre essas variantes que ocorrem próximas a, né, uma região próxima a outra do genoma e que são herdadas em conjunto, né, que é a definição do desequilíbrio de ligação, e isso em várias populações, né, para cerca de mais de 3 milhões e meio de SNPs. Então, essas informações e esse conjunto, né, de dados, e a possibilidade dos cientistas de utilizar essa informação, porque essa informação é pública, né, são bancos de dados públicos, trouxe também a possibilidade da gente ter muitos outros projetos, né, da gente avançar nesse conhecimento. E um outro projeto que também é importantíssimo, que a gente usa, né, informações desse projeto, é o projeto 1000 Genomas, que ele foi lançado como um consórcio também, com o objetivo de sequenciar o genoma de 1000 indivíduos, e ele foi finalizado aí com a sequência de mais de 2.500 indivíduos, que foi a última publicação, mas no site eles trazem informações de mais de 3.115 indivíduos genotipados em 26 diferentes populações. Por quê? Para mostrar a diversidade genética, né, entre as etnias. E um resultado bem interessante desse projeto 1000 Genomas é que ele identificou 88 milhões de possibilidades de variações no genoma humano, né? E dessas 88 milhões, cerca de 84,7 milhões são variações do tipo
SNP, né, que são variações de nucleotídeo único, que são as mais frequentes e as mais estudadas no genoma humano. Isso também desperta uma grande curiosidade, né, a respeito de como nós nos tornamos, como nós somos indivíduos únicos, né? Então, nesse universo de 88 milhões de variações, cada indivíduo carrega o seu próprio conjunto de 3 milhões de variações do genoma, e isso nos torna indivíduos únicos. Então, com exceção dos gêmeos univitelinos, né, monozigóticos, que apresentam essencialmente a mesma sequência de nucleotídeos, não existe um ser humano igual ao outro, falando do ponto de vista da sequência de nucleotídeos do DNA. E aí, com todo esse conhecimento, surgiu a possibilidade de estudos do tipo de WOS, né, que são estudos de associação do genoma amplo. Então, o que esses estudos fazem? Eles comparam pacientes, ou seja, indivíduos que têm uma determinada doença, uma determinada condição, né, ou com obesidade ou diabetes, por exemplo, e comparam com indivíduos que não têm aquela condição específica. E essa comparação, né, entre o genoma de casos e controles nos possibilita identificar quais variações do genoma são específicas para cada tipo de doença. E sabendo disso, né, a gente já sai daquele conceito que eu falei para vocês no início da palestra de um gene, uma doença, agora a gente sabe que vários polimorfismos, ou seja, muitas variações no nosso DNA, têm um pequeno efeito na determinação do fenótipo, mas eles atuam de forma conjunta, né, de forma aditiva. Então, sabendo que as variações com pequeno efeito atuam de forma aditiva, e sabendo quais variações do DNA são específicas de cada doença, os pesquisadores podem desenvolver o que nós chamamos hoje em dia de PRS, ou GRS, né? O PRS é Polygenic Risk Score, ou GRS, que é Genetic Risk Score. Então, esses cálculos, né, de risco genético nos dão uma noção de qual é o risco genético, ou seja, o risco herdado daquele indivíduo de desenvolver uma determinada condição. Mas a gente sabe que essa determinada condição genética, ela não é capaz sozinha de determinar um fenótipo. Contudo, ela tem uma grande contribuição. Então, esse score de risco genético aqui desenvolvido por esses cientistas aqui para tentar explicar a origem genética da obesidade, mostra que logo ao nascer, quando a gente tem a possibilidade de identificar crianças aí a partir do score de risco genético, aqueles que apresentam score de risco genético mais alto, desculpa, primeiro mais baixo, né? Aqueles que apresentam o menor número de variações que contribuem para a obesidade, aqui eu estou falando da obesidade poligênica, obesidade comum, não a obesidade monogênica relacionada a um único gene, que é a menos frequente, na verdade, aqui é a mais frequente na população, mas aqueles indivíduos que apresentam uma pontuação mais baixa, ou seja, o número de variações no DNA associadas com a obesidade é menor, eles têm um risco de cerca de 10% de apresentar obesidade na idade adulta. E quando nós vamos para aqueles indivíduos que estão no score mais alto, né, ou seja, tem um maior número de variações que contribuem, já estão associadas para a obesidade, naqueles estudos de WOS, a gente passa para 40% de chance dele desenvolver aí obesidade. Então, aqui determinando que realmente o score genético tem uma grande influência, né, para determinar a obesidade. Contudo, existe um questionamento que vem desde os filósofos, né, de Aristóteles e Platão, que discutem aí qual é a contribuição do DNA, ou seja, do genótipo, eles chamavam de natureza antigamente, né, antes de Cristo, e qual é a contribuição do comportamento, ou seja, do ambiente na determinação do fenótipo. Eles estudavam muito isso com relação ao comportamento humano, né?
Então, qual é a contribuição do nosso DNA, ou seja, da natureza, dos fatores hereditários, e qual é a contribuição aí do ambiente para determinar um fenótipo saudável ou não saudável. Então, esse debate, ele é muito presente, né? E muitos alunos me perguntam assim, professora, mas qual é a porcentagem, né, do meu da minha genética, qual é a porcentagem genética para a contribuição da obesidade? E normalmente eu falo para eles que eu não sei, né? Eu não sei responder essa pergunta e não existe, na minha concepção, um número mágico que fale isso. Mas uma frase que reflete muito o que eu penso, né, de Richard Lewton, é que não existem fatores genéticos que possam ser estudados independentemente do meio ambiente e não existem fatores ambientais que funcionem de maneira independente do genoma. Ou seja, as coisas se combinam e se interagem para determinar o que nós chamamos de fenótipo. Né? E por fenótipo a gente entende perfil lipídico, biomarcadores plasmáticos que são utilizados para a gente ver o estado de saúde, como, por exemplo, marcadores pró-inflamatórios, a PCR, interleucina, a glicemia, a insulinemia, todos os marcadores que a gente tem aí que estão associados com algum tipo de condição adversa à saúde. Tá? Bom, então, o que a gente tem hoje na literatura? A gente tem essa interação entre os fatores genéticos e os fatores de estilo de vida. Então, esse trabalho mostrou a influência da obesidade no estilo de vida desfavorável, estilo de vida não saudável, e um score de risco genético para desenvolvimento de diabetes tipo 2. Um estudo caso-corte, porque era uma corte bem grande, e eles selecionaram apenas os indivíduos aí que tinham diabetes para estudar essa relação. E aí, o que eles observaram? Eles investigaram 193 polimorfismos, ou seja, 193 regiões do DNA que estão associadas com diabetes tipo 2, né? Já foram identificadas essas regiões naqueles estudos de DWOS e fizeram um score de risco genético, ou seja, para cada indivíduo, quando ele tinha desses 193 SNPs, ele tinha alelos de risco associados ao risco de diabetes tipo 2, eles ganhavam uma pontuação. E aí ele estratificou esses indivíduos, né, aqueles que tinham baixo risco genético, um risco genético intermediário ou um alto risco genético para desenvolver diabetes tipo 2, e ainda separou aqueles que tinham o peso normal, sobrepeso e que eram obesos. E olha que interessante, mesmo para aqueles que tinham baixo risco genético, mas eram obesos, aqui as razões, né, de chance de desenvolver diabetes, eles tinham aí um risco maior de desenvolver diabetes tipo 2. E quando a gente vai aqui para o último tercio, aqueles que têm um risco mais alto, risco genético de desenvolver diabetes tipo 2, se eles se mantinham em um peso normal, o risco deles era reduzido, né, de apresentar a doença. Já com alto risco genético mais obesidade, eles tinham aí um aumento das chances de cerca de 12,6 vezes maior, né, de apresentar diabetes tipo 2. E aí eles também fizeram uma outra comparação nesse estudo com o estilo de vida, e eles utilizaram aí aqueles que tinham um baixo score de risco e um estilo de vida favorável, ou seja, um estilo de vida que eles consideravam saudável, como uma referência, então seria um indivíduo ótimo, né, que tinha genética boa e também ajudava com o estilo de vida, ele foi considerado referência, e quando a gente vai lá para o outro extremo, aquele indivíduo com score de risco genético alto e também que tem um estilo de vida desfavorável, o HEARTS passa para 14,54 vezes, ou seja, o risco dele fica muito, muito mais elevado quando se combina o risco genético mais o risco do estilo de vida.
E se ele tem um baixo score genético, mesmo com estilo de vida desfavorável, e consegue manter um peso adequado, aqui o risco dele é aumentado também, mas não é tão aumentado, e quando ele é obeso, o risco passa a ser sempre maior, tá? Bom, conseguindo identificar que cada indivíduo é único e que existem respostas diferentes, né, de cada genótipo individual a uma intervenção ambiental, surgiu aí o conceito que nós chamamos de medicina de precisão. Então, a medicina passa, né, de um conceito de que é um tamanho para todos, e agora a gente entende que um tamanho não serve para todos, né? Então, esse é o slogan aí da medicina de precisão. Então, o que acontece nos modelos de saúde é que a medicina da forma tradicional, em que você tinha uma doença, né, determinada e tratava todos os indivíduos da mesma forma, passou agora para uma medicina mais personalizada, ou seja, cada indivíduo é encarado de uma forma única e merece também ser tratado de uma forma única, porque ele terá respostas diferentes, né, à mesma intervenção. E aí vem a máxima que diz que é mais importante a gente saber que tipo de pessoa tem a doença do que tipo de doença a pessoa tem. Então, esse tipo de tratamento já é utilizado, né? A Workstation oferece, né, as possibilidades de sequenciar, fazer análise do genoma para identificar, por exemplo, aqueles indivíduos que são metabolizadores lentos ou rápidos de determinados fármacos, ou ainda a oncofarmacogenética, qual é o melhor quimioterápico para cada tipo de paciente, para cada tipo de tumor. E isso garante uma melhor resposta individual e também garante que os indivíduos tenham um menor risco de efeitos colaterais, e isso vai reduzir. A gente tem um custo maior, né, no início do tratamento com essa genotipagem, mas isso reduz os custos em longo prazo, reduz o prazo de internação, reduz a quantidade de medicamento que é utilizado e ainda tem o benefício aí de melhorar a saúde individual, tem mais chances de sucesso no tratamento dos indivíduos. Mas essa medicina de precisão, ela envolve muito mais do que só o sequenciamento do DNA, só saber o genótipo do indivíduo. Ela trata a saúde de uma maneira exclusiva e como um todo, e considera o histórico do paciente, os dados clínicos, principalmente o bioquímico, que vai mostrar como o paciente está naquele momento. Eu gosto de dizer que a genética é como o indivíduo é, mas a gente tem que avaliar como ele está para poder trazer ele para um estado mais fisiológico e um equilíbrio metabólico que vai favorecer aí a sua saúde individual. E também considera os dados de estilo de vida. E é aqui que a nutrição entra, né? Então, a nutrição é considerado o principal fator ambiental envolvido na modulação da expressão gênica. Isso porque todos somos expostos à alimentação, à nutrição, desde antes da nossa concepção, né? Então, a gente tem alguns estudos que mostram que o que os nossos avós consumiam influencia de maneira epigenética, né? A nossa herança epigenética, e que de alguma forma vai contribuir para o nosso fenótipo atual. Então, todo mundo é exposto, né, à alimentação e à nutrição. E a gente sabe que a genética, ou seja, que o DNA, influencia muitos aspectos da nutrição. Influencia as necessidades nutricionais, né? Então, quanto o indivíduo vai precisar de energia, influencia no metabolismo de macro e micronutrientes, porque a gente precisa metabolizar esses nutrientes para eles atuarem no nosso organismo, e também outros compostos bioativos, como os compostos fenólicos. Influencia nosso sistema de defesa antioxidante, de detoxificação, a resposta inflamatória, também o desempenho esportivo e o envelhecimento. E tudo isso em conjunto influencia o risco do desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis. Tá? Bom, e tendo isso em mente, a gente tem vários trabalhos tentando mostrar a associação entre variações genéticas, o risco de doenças e a influência da alimentação, né? Estudos de nutrigenética. Então, o primeiro passo é identificar
uma variante ou as variantes que influenciam nas condições de saúde, como, por exemplo, esse trabalho que eu trouxe para vocês, uma revisão sistemática seguida de uma meta-análise que buscou identificar e responder a pergunta se um polimorfismo muito conhecido e muito difundido, que é o PRO12-ALA, no gene que codifica o PPAR-gama. Então, o PPAR-gama é um fator de transcrição e em uma determinada posição do DNA, eu tenho a troca de uma guanina por uma citosina, que vai determinar aí a codificação de um aminoácido alanina no lugar de uma prolina na posição 12 da proteína. E essa troca aqui de aminoácido lá na proteína traduzida vai influenciar a atividade desse fator de transcrição. E o que essa revisão sistemática trouxe aí, ela revisou mais de 70 estudos, né, incluiu dados de 70 estudos, com mais de 62.200 casos de diabetes tipo 2 e mais de 69.600 controles, e identificou que realmente há evidências suficientes de que indivíduos que são carreadores do alelo ALA, ou seja, do alelo variante, né, têm uma proteção contra o diabetes tipo 2. E isso foi observado em todas as etnias, que é uma outra discussão, né? Será que um polimorfismo tem o mesmo efeito em diferentes backgrounds genéticos, ou seja, diferentes ancestralidades? Para esse polimorfismo parece que sim, né? Então, aqui só ilustrando a função da proteína, né, codificada pelo gene PPAR-gama. Ele é um fator de transcrição, ou seja, ele leva uma informação até o nosso DNA para que sejam transcritos genes, e nesse caso são genes que influenciam a adipogênese e o metabolismo de lipídios e também o metabolismo da glicose. E essa troca, então, né, de prolina por ALA, quem é carreador do genótipo ALA tem um risco menor de diabetes tipo 2. Isso implica que os selvagens, né, carreadores do alelo PRO, eles vão ter maior risco para diabetes tipo 2. Mas será que isso é independente, né, do ambiente? E aí a gente tem estudos que mostram uma associação com a ingestão de gordura. Então, realmente, aqueles carreadores do alelo ALA, eles têm um risco menor de desenvolver diabetes tipo 2, aqui fazendo o estudo comparando, né, caso controle sem diabetes com diabetes, mas aqueles carreadores do alelo prolina só vão apresentar diabetes tipo 2 nesse estudo, né, se eles consumirem um alto percentual de gordura da dieta. Então, aqui mostrando que existe uma interação nutrigenética entre esse polimorfismo e o consumo de gordura. E aí a gente tem vários estudos que fazem, né, confirmam essa associação. Aqui eu trouxe só um exemplo, um dos primeiros estudos que mostrou isso, mas esse tipo de estudo ajudou, inclusive, a fazer uma revisão da recomendação de gordura saturada, né, reduzindo 10% do VET, que era antigamente para até 7% do VET, em especial para indivíduos que, no caso de nutrigenética, né, que são carreadores do alelo PRO, em homozigose. Um outro exemplo também bem importante, né, para a nutrigenética, é um polimorfismo no gene que codifica esse outro fator de transcrição, que é o TCF7L2. Ele é um fator de transcrição importante, aí, principalmente para a produção da insulina, e existe esse polimorfismo, a gente identifica os polimorfismos, né, por um número de registro, que é o RS, esse 7903146. Ele identifica a troca de uma citosina por uma timina em um intron do gene que codifica o TC7FL2, e o que os estudos mostraram, né, que o alelo T, então aqueles que têm o polimorfismo, tem um risco genético para alterações metabólicas, então hipertrigliceridemia, hiperglicemia, hipercolesterolemia e um risco aumentado para diabetes tipo 2 e para doenças cardiovasculares. Em estudos de interação com a alimentação, foi identificado aí por Corella e Ordovas, né, num estudo médico, um estudo epidemiológico, que existe uma interação entre a alimentação e o DNA, e que aqueles carreadores do alelo T, que têm uma alta adesão
a dieta do estilo mediterrâneo apresentam parâmetros metabólicos normais, né? Glicose normal, colesterol normal. Já aqueles que têm uma baixa adesão ao estilo à dieta do estilo mediterrâneo é que vão apresentar as alterações metabólicas, mostrando aí que esse padrão, né, de dieta do estilo mediterrâneo é mais saudável, importante para todos, mas para aqueles que são carregadores do alelo de risco, ela pode ser o diferencial aí entre apresentar alterações metabólicas e não apresentar. Tá? Só lembrando aqui, uma dieta do estilo mediterrâneo, rica em vegetais, grãos integrais, pobre em gorduras saturadas, em carnes vermelhas, rica principalmente em azeite de oliva. E também, olhando para esse mesmo polimorfismo, existe uma interação aí entre o consumo de macronutrientes. Então, esse já foi um estudo de intervenção com uma dieta hipoenergética para pacientes obesos, tá? Um estudo chamado NuGenobe. Eles selecionaram 739 indivíduos obesos e deram 2 tipos de dieta para eles, né? Foi feita uma randomização e eles receberam ou uma dieta rica em gordura, de 40% a 45% do valor energético total da dieta, ou uma dieta pobre em gordura, de 20% a 25%. E foi feita uma restrição calórica para todos eles de 600 calorias. E os resultados mais interessantes mostraram aqui, a gente tem a barra branca, são os indivíduos que consumiram a dieta com baixa gordura, e em preto, que consumiram dieta com alta gordura, e aqui separados os genótipos, né? O que a gente chama de selvagem, o CC ou CT, e o polimórfico, né? O homozigoto polimórfico. E aí, o que os pesquisadores identificaram? Que quando ele tinha o alelo de risco e consumia uma dieta baixa em gordura, ele tinha uma perda de peso mais pronunciada do que aqueles que tinham aí consumir uma dieta rica em gordura, mostrando aí que, dependendo do genótipo, a quantidade de lipídio da dieta pode ser um diferencial. Então, todos perderam peso, tinham déficit calórico, mas aqueles que tinham genótipo de risco e consumiam mais gordura, eles perderam menos peso. Isso foi reflexo também na circunferência da cintura e a gente encontra também alterações em parâmetros metabólicos quanto a isso. Tá? Então, para o Roma-IR, houve um aumento, aí, ou seja, uma piora da resistência à insulina quando os pacientes que eram homozigotos aí, desfavoráveis consumiam mais gordura na sua dieta. Tá? E aqui também mostrando para a redução de massa gorda, né, fat mass. E o que nós temos feito aqui em Goiânia? Bom, então um pouquinho da contribuição do grupo de pesquisa em genômica nutricional, aqui eu lidero ele junto com a professora Cristiane Cominetti, a gente tem uma boa parceria aí em trabalhos com relação a isso. O primeiro trabalho que eu participei quando eu mudei aqui para Goiânia foi um trabalho com adolescentes, então nós tentamos identificar a associação do risco de homocisteína e o risco cardiovascular em adolescentes, sabendo que a homocisteína é um fator de risco independente aí para doenças cardiovasculares. Então, o desenho do nosso estudo foi para adolescentes, né? Então, adolescentes que tinham fator de risco cardiovascular, a gente identificava isso por uma entrevista, vendo se os pais tinham doença. Uma escola pública de Goiânia, nós recrutamos aí 115 indivíduos, fizemos todo o perfil bioquímico desses adolescentes e também fizemos uma genotipagem. Isso aqui a gente conseguiu uma parceria com a empresa que eu trabalhava em São Paulo, antes de me mudar para cá, o Centro de Genomas, e eles doaram aí os ensaios de genotipagem para nós, para a gente fazer esse primeiro estudo. Então, mostrando uma parceria aí público-privado bem interessante, que é necessária e essencial, né, para a gente conseguir os estudos. Então, com raras exceções aqui dos resultados que eu vou mostrar para vocês, eu consegui um pouco, né, de financiamento, mas a maior parte veio, realmente o grosso veio
principalmente do Centro de Genomas, que doou vários testes para nós, e também do esforço, né, dos nossos estudantes. A gente fez alguns eventos aqui para angariar fundos para pesquisa. O CNPq e a FAPEG também deram um pouquinho de dinheiro para a gente. Bom, o primeiro paper, então, foi esse aqui, né, foi o mestrado da Carla. Nós conseguimos encontrar aí uma associação no polimorfismo no gene importante da metileno tetrahidrofolato redutase, que é uma enzima que atua aí no metabolismo do folato e tem uma associação com a hiperhomocisteinemia. A gente não encontrou associação do genótipo com os valores de homocisteína, né, que não deu diferença, mas encontramos aí aqueles adolescentes carreadores do alelo de risco, né, do polimorfismo, tanto em hétero quanto em homozigose, apresentavam maiores concentrações da LDL oxidada. E isso influencia aí no risco desses indivíduos. Isso preocupou bastante, porque eles eram jovens, né, então ainda não tinha apresentado isso. E depois, em uma colaboração que eu estabeleci com o professor Vimal Karani, da University of Reading, ele é epidemiologista, então ele fez alguns ensaios aí de estatística para ver a interação entre os fatores de alimentação e 14 polimorfismos aí que a gente avaliou e a gente encontrou aí algumas associações interessantes. Pela primeira vez nós oferecemos uma evidência aí entre o consumo de carboidratos e o polimorfismo da CONT, que é a catecoaminotransferase, também é uma enzima importante, né, no metabolismo do carbono, e também a quantidade a ingestão, né, de proteína desses adolescentes e o polimorfismo FUT2 na determinação das concentrações plasmáticas de homocisteína. E ainda nesse estudo dos adolescentes, como a gente tinha ganhado, né, o perfil do Centro de Genomas, foram genotipados aí 109 polimorfismos, a gente fez também a pergunta, será que polimorfismos relacionados ao metabolismo lipídico influenciam o perfil lipídico desses adolescentes de maneira combinada? Agora, já pensando, saindo, né, da ideia de um polimorfismo e uma condição, a gente procurou aqui um estatístico, o professor Alexandre, para fazer esse score de risco. E aí a gente usou os mesmos adolescentes, agora olhamos para 20 polimorfismos aí em diferentes genes que influenciam o metabolismo lipídico, as apolipoproteínas, CETP, ABCG5, ou seja, várias proteínas importantes aí para o metabolismo lipídico. E fizemos aí uma associação com o perfil lipídico. Conseguimos encontrar aí desses polimorfismos avaliados, a gente fez scores separados para cada condição, para hipertrigliceridemia, para colesterol total, para LDL minimamente modificada, né, que a gente avaliou a LDL oxidada, e para HDL. Conseguimos estabelecer esses scores de risco, inclusive com um beta bem interessante, mostrando aí um aumento bem significativo de TG a cada ponto que a gente aumentava aqui o score de risco genético. Então, validando esse modelo. E agora, segunda-feira, tivemos aí um parecer positivo da revista, então esse trabalho também já está publicado, a gente publicou ele como um estudo preliminar, porque são só 115 indivíduos, a gente precisaria ampliar esse N, quem sabe aí a gente consegue mais parcerias para isso. Outro projeto que eu gostaria de apresentar para vocês hoje é um projeto que a gente estuda uma condição chamada SOI, que é a Síndrome do Obeso Eutrófico. Essa, hoje em dia, é mais o campo de estudo da professora Cris, mas nesse projeto, primeiro projeto, eu fiz parceria com ela também, e mais uma vez o Centro de Genomas nos apoiou aí para fazer a genotipagem desses indivíduos. Nós identificamos uma alta taxa de prevalência de dislipidemia entre adultos saudáveis. Então, cerca de 62,5% dos indivíduos apresentavam algum tipo de dislipidemia. E isso chamou atenção porque eram adultos jovens e um dos fatores de exclusão
era justamente que ele já tivesse dislipidemia, então eles não sabiam que tinham essas alterações do perfil lipídico. Na análise de regressão, a gente encontrou associações com o genótipo da ApoE. Então, carregadores do alelo E2, que é considerado um alelo protetor, tinham maior concentração de ApoA1, que também é um marcador da HDL, ou seja, está tudo bem. E também a presença do alelo E4, que seria o alelo de risco, com a concentração da ApoB. E fizemos também uma interação aí com o consumo de lipídios. Aí a gente encontrou uma série de interações entre o consumo de poliinsaturados, de colesterol total, lipídios saturados e as diferentes porções lipídicas que nós avaliamos. Também foi um estudo publicado numa revista muito boa, bem interessante, foi o mestrado da Lana. E desse trabalho a gente fez uma subcorte, né, com 34 adultos com SOI, para a gente ver agora a influência de uma suplementação genótipo específica. Então, identificamos aqueles indivíduos que eram carregadores do alelo E4, ou seja, o alelo de risco, né, o maior risco para dislipidemia, para doenças cardiovasculares e para doença de Alzheimer, e pareamos com 18 indivíduos não carregadores do alelo de risco. E fizemos uma suplementação aí de 20 gramas de amêndoa de baru por 90 dias, né, uma amêndoa aqui do Cerrado, que é uma semente, na verdade, né, bem saborosa e tem um perfil de ácidos graxos bem interessantes, é rica principalmente em monossaturado e pobre em gordura saturada. Fizemos avaliação em diferentes tempos no baseline, 45 dias depois do início da suplementação e 90 dias. Encontramos resultados bem interessantes, vimos que com relação à amostra total, sem separar por genótipo, a amêndoa, né, baru, o consumo levou a uma redução da ApoA1, que foi um efeito negativo, mas também reduziu a LDL colesterol, que foi um efeito positivo na amostra total. Mas a gente queria saber qual é a diferença entre os genótipos, né? Então, quando a gente separou eles de acordo com o genótipo da ApoE, aqueles carregadores do alelo E4 apresentaram uma piora no perfil lipídico. Então, foi eles que apresentaram piora na ApoA1, ou seja, redução da HDL, um aumento expressivo aqui de triacilgliceróis, e já aqueles não carregadores do E4 apresentaram uma melhora no perfil lipídico, né? Então, redução do colesterol total, que a gente não vê na amostra total, e também do colesterol não HDL, e ainda uma redução do colesterol LDL. Então, mostrando, né, a conclusão desse trabalho é que o consumo da amêndoa do baru modulou o perfil lipídico dos indivíduos com alto percentual de gordura corporal e apresentou benefícios evidentes nos não carregadores do E4 e a ausência de efeitos ou até mesmo efeitos negativos dos carregadores do alelo E4. Então, mostrando aí a importância de se considerar o genótipo para alguns tipos de intervenção nutricional, que é uma observação que é relativamente comum na literatura quando a gente fala em suplementação de ácidos graxos. Temos efeitos semelhantes para a suplementação com ômega 3, por exemplo. E esse estudo é o que está em andamento agora, né? Os outros já foram encerrados. Esse é um estudo que eu estou conduzindo. Estou como pesquisadora principal, junto com o professor Vimal Karani, da University of Reading. Nós ganhamos um grant, né, do CONFAP para iniciar, né, um estudo de base populacional. Então, começar aqui por Goiânia, a ideia era expandir esse estudo, mas ainda não conseguimos verba. A gente tem verba, tivemos verba, né, para começar a genotipagem de 200 indivíduos. E ainda apenas com polimorfismos específicos, né, pontuais. A gente avaliou 75 polimorfismos, a gente não fez um screening mais amplo do genoma por falta realmente de dinheiro. A gente fez, então, toda a coleta aqui em Goiânia, de dados, então, indivíduos aqui saudáveis, adultos jovens, porque o nosso interesse é ver o desfecho anos, né, à frente desses indivíduos, e eu enviei as amostras para serem genotipadas no Reino Unido, porque lá é muito mais barato, né? E aí a gente olhou, agora a gente está, esses dados ainda não publicados, a gente está em fase final de revisão aí desse artigo, a gente vai submeter para Nutrients,
Em uma regressão linear, a gente encontrou uma associação aí, fizemos um score de risco também, menor que 5 SNPs e maior que 5 alelos de risco, na verdade. E nós encontramos aí uma associação com o índice de massa corporal, mas o resultado mais interessante foi justamente quando nós olhamos para a associação com o perfil bioquímico e a ingestão de nutrientes. Então, o consumo de gordura, mais uma vez, aqui influencia o percentual de gordura corporal e também parâmetros aqui de glicemia, então, da insulina de jejum, Roma-IR, Roma-beta e o índice ajustado, e também a razão insulina-glicose. E a gente vê aqui uma interação bem importante com a alimentação. Tá? Então, a insulina de jejum apresentou uma interação aí com o score de risco genético quando os indivíduos consumiam aí mais gordura corporal. Então, aumentando a insulina de jejum para aqueles com o score de risco mais alto e reduzindo a razão insulina-glicose e também os índices Roma-beta e o Roma-IR foram influenciados negativamente aí pelo consumo de gordura quando os indivíduos apresentaram um score de risco mais alto. Bom, de fato, a gente tem aí muitos trabalhos mostrando essa interação entre genes, dieta e a determinação da saúde humana. Então, a nutrigenética, a nutrigenômica tentam estudar e explicar, né, essa relação entre o nosso DNA, a alimentação, modificações epigenéticas e a determinação do fenótipo. E a gente tem aí vários modelos sendo sugeridos para a gente aplicar o que a gente chama de nutrição de precisão. Então, desde uma avaliação da alimentação, da atividade física, do uso de medicamentos. Então, esse trabalho é bem legal, que ele faz um modelo para diabetes tipo 2 também. A gente mede, tem mecanismos de aferir, né, o estilo de vida e também o fenótipo. Então, a partir de questionários de frequência alimentar ou de estilo de vida mesmo. A gente tem a possibilidade da avaliação das ômicas, incluindo aí a metagenômica, né, estudar a microbiota intestinal. E a gente pode utilizar aí dispositivos para ter uma frequência aí de medição de aferição de fatores genéticos. E tudo isso vai gerar um grande volume de dados que é analisado, né, pelo Big Data. E aí a gente vai ter a determinação da nutrição de precisão, então qual é o tipo de alimentos, suplementos, distribuição de macronutrientes, tudo vai ser anotado e acompanhado mais uma vez aí por esses dispositivos móveis. E o que a gente tem de lição de tudo isso? Que, na verdade, a nossa genética interage com o ambiente, em especial com a alimentação, para determinar o equilíbrio entre saúde e doença. O DNA, né, a genética, define a suscetibilidade às doenças, ou seja, o risco de você desenvolver uma determinada doença. Lembrando que a gente está falando das doenças crônicas comuns, complexas, né, e multifatoriais, multigênicas. E o ambiente é que vai determinar quem dentre os suscetíveis vão realmente desenvolver a doença ou em qual gravidade, né? Mostrando mais uma vez que o nosso DNA é a arma, mas quem puxa o gatilho é o ambiente. E eu gosto muito dessa frase do nosso grande Sérgio Pena, né, um grande geneticista do Brasil, que na maioria das vezes as doenças emergem da confluência de gatilhos ambientais que agem sobre genomas predispostos. E também recebi com grande alegria, né, a notícia do DNA do Brasil, porque esse projeto, inclusive a professora Lidia Veiga esteve aqui, né, no webinar, falando dos primeiros resultados já desse projeto. Ele vai auxiliar muito as nossas pesquisas, porque um banco de dados pequeno como o nosso, de 100, 200 indivíduos, a gente pode utilizar a informação gerada pelo projeto DNA do Brasil, para ver se a frequência alélica dos nossos polimorfismos está semelhante ao que se observa no Brasil como um todo, e se isso pode ser utilizado aí como um parâmetro mesmo, né, que reflete a população brasileira ou não. Então, esse projeto vai trazer vai abrir muitas portas para nós, é muito interessante para tudo isso.
Também trago aqui alguns positions que a gente tem da Academia de Nutrição, da Sociedade Internacional de Nutrigenômica e Nutrigenética, e também da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, que pediu um parecer que eu elaborei junto com os meus colegas, a professora Cris e o Marcelo. E a perspectiva aí da nutrição de precisão é que, quem sabe, um dia, né, o Thomas vai chegar da sua corrida matinal, olhar para a geladeira e falar: bom dia, o que temos para hoje? E a geladeira vai responder: bom dia, Thomas, baseado no seu perfil molecular personalizado e na sua agenda de hoje, eu te recomendo a seguinte dieta e os seguintes suplementos. Tá? Deixo para vocês também o livro Genômica Nutricional dos Fundamentos da Nutrição Molecular, né, que eu organizei com muito carinho, junto com os meus amigos, colegas de profissão, né, a professora Cris e o professor Marcelo. A ideia desse livro foi trazer um compilado de informações para que todos possam estudar a genômica nutricional aí de uma forma mais simples, porque quando a gente começou a estudar, nós três, a gente percorreu um caminho das pedras, porque não existia literatura em português. Estava começando, na verdade, eu comecei a estudar isso em 2002, quando estava começando todo esse movimento aí da era pós-genoma, né? Relacionando tudo isso. Então, é uma obra que foi feita com muito carinho para todos estudarem. E aqui também um agradecimento especial ao Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde, que eu faço parte, o PPGNUT. Aqui a professora Cris, né, minha amiga de longa data e colaboradora, nossas alunas, aqui algumas. Essas fotos são pré-pandemia, então está faltando gente aqui nesse meio, mas essas são as minhas pequenas, e deixo meu e-mail para contato aqui também. Obrigada. Muito, muito obrigada, doutora Maria, pela excelente exposição, essa aula que a gente teve aqui hoje. Foi realmente excelente ver toda essa trajetória mesmo que você apresentou aqui para a gente nessa aula de hoje. E agradeço mesmo pela oportunidade da gente poder aprender um pouquinho mais sobre essa área que tem tudo a ver também com aquilo que a gente tem feito aqui dentro do VarStation. Veio uma pergunta aqui do Gustavo. Ele perguntou como você vê as pesquisas envolvendo metagenômica. Acredita que chegaremos num ponto em que teremos prescrição nutricional baseada nesses estudos? Olha, a metagenômica, eu acho que ela vem junto, né, junto com todas as ômicas aí, quando a gente pensa em medicina de precisão, não só na nutrição, mas medicina de precisão de uma maneira geral. Mas é uma coisa muito difícil, porque a gente não sabe qual é o perfil, né, da microbiota que seria o saudável para cada um. A gente sabe, é claro, que tem que ter mais bífido, menos bactérias patogênicas, enfim, mas a gente não sabe exatamente qual é o perfil saudável para cada indivíduo. E ainda, essa microbiota, ela muda de um dia para o outro, às vezes de uma hora para outra, né? Então, ela é muito flexível, muito suscetível a alterações ambientais, mas ela tem uma influência fundamental na determinação do estado de saúde. Então, essa pergunta é bem difícil, né? E bem complexa. Aqui, a Carla Cristina está falando que adoraria ter um cardápio diário baseado no genoma. A gente tem alguns indicativos, né? Mas mais do que baseado no nosso genoma, é baseado no nosso fenótipo. Então, o nosso genoma é como eu sou. A gente tem que pensar como eu estou agora. Qual é o meu objetivo? Então, mesmo que a gente tenha indicativos falando, olha, você tem que consumir até 7% de gordura saturada para reduzir o risco de diabetes tipo 2. Mas será que nesse momento é isso que eu preciso? Ou será que nesse momento eu preciso de um pouco mais de restrição, porque eu já tenho muita alteração nos meus parâmetros metabólicos, eu preciso chegar a um parâmetro bom e 7% vai ser para eu manter. Então, a gente precisa juntar as informações. Então, além do genoma, eu preciso saber como eu estou no momento. Então, ter informações e dados bioquímicos e saber analisar e interpretar tudo isso em conjunto é essencial. E o nosso cardápio não vai ser fixo de acordo com o genoma. Se ele fosse fixo de acordo com o genoma, a gente ia aceitar que a genética é determinística, né? Então, a gente sabe que ela tem influência, mas a gente tem que ver o que está acontecendo no momento metabólico do indivíduo para poder fazer uma intervenção. E é isso que a gente ainda não sabe ainda. A gente tem muito mais perguntas do que resposta, né?
Mas a gente tem alguns indicativos aí. Sim. A gente tem o Neucivone, ele quer fazer uma pergunta, eu vou ativar o áudio dele aqui para ele poder falar. Então, parabéns, professor. Eu sou de Goiânia, né? Sou ex-aluno da UFG, já fui professor aí na UFG por muitos anos. Obrigada. E é muito legal ver vocês trabalhando aí, esses grupos de pesquisas, né? Muito bacana. E eu tenho muito interesse por esse assunto e tenho uma preocupação também. Eu queria saber, o trabalho de vocês é muito focado, né? Você tem evidências, tudo. Agora, eu vejo aí, como eu trabalho também no mercado, tenho um laboratório, e de vez em quando eu vejo as pessoas oferecendo aqueles painéis, assim, painéis fitness, né, para academia, e, então, como você enxerga esse tipo de produto assim, que as pessoas oferecem hoje? Então, eu comecei isso tudo lá em 2010, lá em São Paulo, Aham, na empresa Centro certo. de Genomas, mas eu tinha uma outra visão. Eu achava, eu não queria estar vivendo o que a gente está vivendo agora, para te dizer Aham, a verdade. Que eles comercializam falando, faça um teste de DNA para emagrecer. Então, porque é muito além disso. É muito aham, mais do que isso. Então, a gente sabe hoje em dia que a gente tem um efeito aditivo de muitos alelos, a gente sabe que depende muito do ambiente, da microbiota, como a gente está falando, e as pessoas pensam que pegar um resultado de um teste FIT, um teste de nutrigenética, e tem uma receitinha de bolo pronta para cada um, e não é assim que funciona, né? Então, certo. na minha visão, eles têm muita utilidade quando você sabe para quem prescrever e você sabe interpretar o resultado genético em conjunto com os dados bioquímicos, de estilo de vida e histórico familiar, né? Então, a gente tem que ter muita cautela. Eu sempre falo, não é para todo mundo. Então, por exemplo, um teste de DNA desses painéis, muitos avaliam o polimorfismo da ApoE. E ele também está relacionado com o risco de Alzheimer. Ele é muito importante para a prescrição nutricional, por exemplo, para decidir se a gente prescreve ou não ômega 3 para melhora do perfil lipídico, porque para alguns genótipos, né, homens com E4 pode piorar o perfil lipídico. Mas será que isso vai causar algum impacto na pessoa? Que a primeira coisa que ela vai ver quando colocar no Google ApoE vai ser risco de Alzheimer. E será que ela quer saber disso? Será que ela tem estrutura para saber disso? Porque é uma doença que não tem cura. Mas os hábitos de vida podem reduzir esse risco, né? Porque é um risco, a gente não está falando de um gene, uma doença certa. A gente está falando do risco aumentado de desenvolver uma doença, mas as pessoas conseguem absorver isso. Falar, ok, eu tenho risco aumentado, então eu vou ter atitudes que reduzam esse risco. Então, é muito individual, cada um tem que saber o que vem junto com essa informação genética. Tem que saber que isso também é hereditário, qual é o impacto que isso vai ter no seu filho. Será que ele quer saber que ele tem isso ou não? Então, tem que vir um aconselhamento genético, a gente tem que ter muito cuidado com essas informações, né? E Ok, realmente, o que obrigado. está sendo comercializado é, é, é preocupante. Tá certo, obrigado, professor. A gente tem mais uma dúvida aqui no chat da Luciana. Ela perguntou se você acredita que seria possível, a partir de exames genéticos, dizer que um feto tem a predisposição a ter intolerância à lactose, por exemplo. A intolerância à lactose a gente tem para não persistência da lactase, né? A gente tem os genes relacionados a isso. Então, algumas características a gente consegue saber, né? Tem um teste chamado triagem genética neonatal. Então, é como se fosse um teste do pezinho, só que é muito ampliado para várias condições, aí, inclusive, condições que não se manifestam no metaboloma, né? Imediatamente. Então, não são identificados no teste do pezinho, mas tem impacto na criança. Então, para algumas condições é possível, sim. Obrigada pela resposta. E bom, para finalizar, a Heloísa, ela comentou aqui que ela gostaria de ter a sua visão de nutrigenômica em câncer. Ela colocou, evidentemente, deve haver um cardápio para cada tipo de câncer e um estilo de vida.
Mais ou menos, né? Então, depende do tipo de câncer que a gente está falando. Então, por exemplo, para câncer de colo, né? Então a gente tem cerca de 5% são causados aí por mutações de alta penetrância, então são realmente hereditários, então tem uma forte influência genética, mas a maioria, como eu falei, eles são resultado da combinação de vários polimorfismos, incluindo deleções nas enzimas de desoxificação, né, nas glutationas, e outros polimorfismos aí que implicam no risco do câncer de colo, MAT1 também. E aí a dieta vai ter um papel bem importante. Então, você pode aumentar, por exemplo, o consumo de hortaliças crucíferas para aumentar a ativação de NRF2, pode trabalhar com N-acetilcisteína para aumentar a formação de glutationa, fibras também. Então, tem uma série de alimentos, nutrientes, né, até suplementos que podem auxiliar na redução desse risco. Quando a gente fala em câncer de mama, também a gente já tem alguns modelos de predição, né, de risco genético, sem ser BRCA1, BRCA2, que também podem ser influenciados pela alimentação. Então, realmente, cada tipo de câncer é né, e cada estilo de vida influencia. Mas o que a gente vê de maneira geral, que independente do genótipo, o estilo de vida é muito importante, né? Então, as recomendações da Organização Mundial da Saúde valem, que são o consumo de ao menos 5 porções de frutas e hortaliças por dia, a prática de atividade física de 150 a 300 minutos de atividade física por semana e também tem as recomendações de espiritualidade, enfim, de você também ter momentos de tranquilidade, né, de saúde mental também é bem importante aí para compor um estilo de vida saudável. Excelente, excelente. Muito obrigada pela resposta. Espero que tenha respondido aí, Heloísa. E, bom, agradeço aos comentários, agradeço mais uma vez a doutora Maria por ter topado estar aqui com a gente hoje. Gostaríamos mesmo de deixar essa gratidão final a você, doutora Maria, e deixar o convite aberto aí para participar mais vezes com a gente também sobre esse assunto. Tá ótimo, aceito sim. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada pessoal que ficou até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada.